Como aumentar o imposto a restituir ou ainda diminuir o imposto a pagar? Sabia que existem formas legais de fazer isso? Se você quer tirar todas as suas dúvidas sobre isso, fica comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Thalita Kuroda, eu sou contadora, sócia do escritório Contabilidade Facilitada Assessoria e professora na Escola Contábil. Para você que é contador ou estudante de contabilidade, na Escola Contábil você encontra tudo o que você precisa para iniciar a sua carreira, desde preparatório para o exame de suficiência do CFC, para os exames de qualificação técnica, perito e auditor, cursos de prática contábil, mentorias, ferramentas, comunidade exclusiva e muito mais. E se você não é contador, mas precisa de auxílio para sua declaração do imposto de renda, também pode contar com a nossa assessoria contábil. Os links estão aqui na descrição. Mas hoje vamos falar sobre como aumentar o imposto de renda a restituir ou diminuir o imposto a pagar. E para isso, antes você precisa entender o objetivo da declaração do imposto de renda. Essa declaração é chamada de declaração de ajuste anual. E esse ajuste é justamente para verificar se a pessoa pagou o valor correto de imposto que ela devia, ou seja, ela não terá imposto a pagar e nem a restituir, ou ainda, se a pessoa pagou menos do que deveria, aí ela terá imposto a pagar, ou se ela pagou mais do que deveria. Nesse caso, ela terá imposto a restituir. E para saber se a pessoa terá imposto a pagar ou a restituir, ela precisa informar todos os seus rendimentos e despesas dedutíveis previstas na legislação, tanto do titular quanto dos dependentes na declaração. Então, vamos ver algumas formas de aumentar o imposto a restituir ou ainda diminuir o imposto a pagar. Primeira forma, informar dependentes na declaração. Isso é vantajoso quando os dependentes não possuem renda, porque cada dependente informado gera uma dedução de R$ 2.275,08 da base de cálculo do imposto de renda. Mas fique atento, porque não é qualquer pessoa que pode ser dependente. São apenas aqueles permitidos pela legislação, como cônjuge ou filho ou enteado até 21 anos. Irmão, neto ou bisneto, por exemplo, só podem ser dependentes se não tiverem arrimo dos pais e se o contribuinte detiver a guarda judicial. Porém, se o dependente possuir renda, a renda dele será somada à renda do titular na composição da base de cálculo. E como a tabela do imposto de renda é progressiva, quanto maior a renda na declaração, maior será a alíquota do imposto. Então, nesse caso, é melhor que cada um declare separadamente para ficar numa faixa de alíquota menor. Segunda forma, informar despesas médicas devidamente comprovadas. As despesas médicas não têm limite de dedução, mas é necessário ter todas as comprovações, recibos, notas fiscais e é necessário que o profissional informe o CPF do paciente caso ele recolha o imposto de renda pelo Carnê-Leão, porque despesa médica é uma das deduções que mais levam a malha fina. Terceira forma, gastos com educação. Isso vale somente para estabelecimentos de ensino regular, como educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação e pós-graduação, e também educação profissional, como ensino técnico e tecnológico. As despesas com instrução têm um limite individual de R$ 3.561,50. Os cursos livres, como cursos de inglês, por exemplo, não são dedutíveis. Quarta forma, as contribuições à Previdência Social. Essas contribuições também são dedutíveis na declaração de ajuste anual, mesmo aquelas referentes a anos anteriores, quando pagas em atraso, porque não importa o período a que elas se referem, já que o imposto de renda considera o regime de caixa, ou seja, a data do pagamento. Quinta forma, Previdência Complementar, sendo que apenas as contribuições a PGBL e FAP são dedutíveis na declaração de ajuste anual. Essa dedução é limitada a 12% do total dos rendimentos computados na base de cálculo do imposto devido na declaração. Atenção que o VGBL não é dedutível.
Sexta forma, o pagamento de pensão alimentícia. São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda apenas os pagamentos de pensão alimentícia decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública. E é somente dedutível como pensão alimentícia os valores pagos como pensão alimentícia. Aquelas quantias pagas que também são decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas de saúde e educação, elas podem ser deduzidas na forma de despesas de saúde e instrução, e não como pensão alimentícia. Outros valores que estejam estipulados na sentença, mas que sejam referentes a transporte, aluguel, previdência complementar, por exemplo, não são dedutíveis. A sétima dica é para os autônomos. Quem é autônomo pode deduzir as despesas de custeio à atividade profissional, como aluguel da sala comercial, gastos com água, luz, telefone, materiais de expediente, entre outros. Mas, se o autônomo trabalha em casa e não puder comprovar quais são os gastos específicos da atividade profissional, separando daqueles gastos da residência, aí ele pode deduzir 1/5 dessas despesas como despesas da atividade. Mas atenção, que são apenas as consideradas despesas de custeio, não são todas as despesas que são dedutíveis. Despesas como locomoção, estacionamento, combustível, aquisição de equipamentos, essas não são dedutíveis. Importante saber que essas deduções, elas serão consideradas para quem declarar pelo modelo completo. Pelo modelo simplificado, o programa aplica uma dedução padrão de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34. E no caso do contribuinte utilizar o desconto simplificado, não serão exigidas as comprovações das despesas. E uma dica final em relação ao imposto de renda sobre ganho de capital. Para diminuir o imposto de renda sobre o ganho de capital, no caso de venda de imóveis, você pode deduzir o valor dos gastos de corretagem, desde que eles tenham sido suportados pelo próprio contribuinte. Outra dica é guardar todos os comprovantes de gastos com reformas e benfeitorias que podem ser somados ao custo de aquisição do imóvel. Quanto maior for o custo de aquisição, menor será o ganho de capital na venda, portanto, menor será o valor do imposto. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas em relação a como aumentar o imposto a restituir ou diminuir o imposto a pagar. Se você é profissional da área, te convido novamente a conhecer a Escola Contábil. E se precisar de auxílio com o seu imposto de renda, entre em contato com o nosso escritório que ficaremos muito felizes em te ajudar. Os links estão aqui na descrição. E se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe esse vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.